Olá, alunos! Aqui Rose Moraes, professora de Artes da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo aula de arte referente ao segundo bimestre para alunos da fase 7 da EJA Fundamental. No vídeo de hoje, nós iremos aprender sobre diversos temas das linguagens artísticas. Iniciarei falando sobre onde está a arte e aprenderemos sobre intervenções urbanas. Estudaremos também sobre arte multimídia e entenderemos como é o processo de produção do teatro de rua. Vamos juntos! Eu começo perguntando a você, onde está a arte? Vamos aprender? A arte urbana, ou street art em inglês, é um tipo de arte encontrada nos espaços urbanos. Manifesta-se por meio de intervenções, performances, grafite, teatro, dentre outras. Essas ações artísticas ocorrem em ambientes públicos e, por conta disso, interagem diretamente com os indivíduos. Geralmente, usam como suporte os grandes centros urbanos, onde há intensa circulação de pessoas e diversidade cultural. E dessa forma, os cidadãos acabam se deparando com a arte sem a necessidade de deslocamento, mesmo até centros culturais. Na prática, a arte urbana representa o encontro da vida com a arte, pois a fusão de ambas se dá naturalmente, na medida em que o ser humano vive e se desloca pela cidade. Um dos mais famosos grafiteiros hoje, artista renomado, é Jean-Michel Basquiat, que no fim da década de 70 despertou o interesse da mídia de Nova York ao escrever discursos poéticos em muros de prédios abandonados de Manhattan. Pouco tempo depois, a obra desse pintor foi definida como não expressionista e ele conquistou notoriedade nunca antes concedida a um grafiteiro, como um dos artistas mais importantes dessa arte. Basquiat nasceu no Brooklyn, em uma família de classe média e não na pobreza, como muitos pensam. Seu pai era haitiano e sua mãe era filha de porto-riquenhos. Sua mãe, de quem ele era muito próximo, gostava de arte e o levava aos museus com frequência, o que o influenciou a desenhar desde os 3 anos. Frequentou a City of School, uma escola voltada para crianças que não se adaptavam ao sistema tradicional de educação e que usava as ruas e a cidade como sala de aula, e para experiências de aprendizado também. Aos 17 anos, ele, que era um jovem rebelde, saiu de casa e ficou sem moradia fixa. E quando conheceu em um restaurante Andy Warhol, ele comprou alguns de seus cartões postais e este ocupou o lugar da figura paterna e de grande conselheiro. Na exposição é possível conhecer obras feitas a 4 mãos pela dupla. Basquiat trabalhava em múltiplas telas ao mesmo tempo e era capaz de pintar 20 delas em 3 semanas. E fazia isso enquanto lia livros, assistia televisão e ouvia música, tudo isso ao mesmo tempo. E quando chegava a uma cidade para abrir uma exposição, em Roma ou Los Angeles, por exemplo, ele produzia as obras lá mesmo, ele nunca as levava de Nova York com ele. O nova-iorquino, que morreu aos 27 anos de idade, em 12 de agosto de 1988. Muito jovem, não é? A arte se transforma e encontra. Convive nos muros, nas ruas, postes, viadutos e árvores. A arte se apropria do espaço público e se apresenta para todos, humanizando o concreto. Vemos artistas de toda parte levando para as ruas suas intervenções, suas performances, suas ferramentas e ideias de dialogar com o público, com um novo olhar para as paisagens do cotidiano. E a intervenção urbana se caracteriza por ocupar espaços nada convencionais da cidade, com ações artísticas, transformando o modo das pessoas verem a arte, de se relacionarem com a arte, com os espaços e tomando lugar nas praças, nas ruas, avenidas, tornando os lugares do fazer artístico. As intervenções artísticas utilizam várias linguagens artísticas para expressar e comunicar, e não é somente as artes cênicas.
A arte urbana propõe justamente sair dos lugares ditos consagrados, aqueles destinados a exposições e apresentações artísticas, como, por exemplo, teatros, cinemas, bibliotecas e museus, para dar visibilidade à arte cotidiana, espalhada pelas ruas. E os temas utilizados pelos artistas de ruas são bem diversos. No entanto, muitos trabalhos estão pautados em críticas sociais, políticas, econômicas. E a intervenção urbana é o termo utilizado para designar os movimentos artísticos relacionados às intervenções visuais realizadas em espaços públicos. No início, foi um movimento não reconhecido que foi ganhando forma com o decorrer dos tempos e foi se estruturando. A intervenção artística em dança pode ser apresentada como uma manifestação de teor artístico urbano que geralmente tem como foco de suas realizações grandes centros e áreas centrais das cidades. A arte urbana, como você pode observar, são ações artísticas que ocorrem em ambientes públicos e, por conta disso, interagem diretamente com os indivíduos. Geralmente usam como suporte os grandes centros urbanos onde há intensa circulação de pessoas e diversidade cultural. Dessa forma, os cidadãos acabam se deparando com a arte sem a necessidade de deslocamentos até centros culturais. Na prática, a arte urbana representa o encontro da vida com a arte, pois a fusão de ambas se dá naturalmente na medida em que o ser humano vive e se desloca pela cidade. Ele esbarra com a arte ou até mesmo carregando a música, a arte com os fones de ouvido, por exemplo, retirando a música das salas dos concertos, dos auditórios e levando consigo por onde for. E há músicas também que fazem críticas sociais e políticas, levando o público a refletir enquanto ser crítico e pensante. E nesse cenário das mais variadas linguagens artísticas, temos a arte multimídia. A arte multimídia utiliza diversas linguagens e materialidades, podendo misturar projeções de vídeos, imagens e várias tecnologias, como a música, performances ou proposições interativas para se expressar. De todas as formas de artes existentes, nenhuma esteve mais associada à tecnologia que a música. O uso do termo multimídia, ou seja, múltiplas mídias, não é novo. É um termo utilizado há muito tempo, mesmo antes da utilização de microcomputadores. Uma apresentação multimídia que era feita, por exemplo, nos anos 80, consistia em utilizar uma sequência de slides e era acompanhada de uma fita cassete. Alguém lembra de fita cassete? Acho que vocês nem lembram, né? Nem da época de vocês, da maioria de vocês. E o conceito de multimídia diz respeito a programas e sistemas em que a comunicação entre homem e computador se dá através de múltiplos meios de representação de informação. Um exemplo é o áudio, a imagem estática, animação, gráficos, textos, ou seja, multimídia é o conjunto de recursos que visam estimular todos os sentidos, porém os mais usuais ou usados são a visão e a audição. Multimídia significa que uma informação digital pode ser representada através de áudio, vídeo e animação em conjunto com mídias tradicionais, que seria o texto, os gráficos e imagens. Isso tudo simultaneamente. E a videoarte é uma arte híbrida porque mistura contextos e mídias, fotografia, vídeo, transmissões e efeitos sonoros de rádio e televisão. Depoimentos de pessoas, imagens e sons da cidade. Outdoors, cartazes, músicas de diferentes estilos e linguagens. E dessa forma, a videoarte dialoga com outras linguagens, como instalações, performance e happenings, criando uma arte multimídia. No ano de 2019, a exposição Paisagens de Van Gogh sobre o pintor holandês Vincent van Gogh, em São Paulo, ela exibiu paisagens retratadas em 5 das suas telas mais famosas e nas mais inúmeras cartas
pessoais que o pintor escreveu ao longo dos seus 37 anos. A exposição ela ocupou cerca de 250 metros quadrados do vão central do shopping, com recursos de cores, sons e aromas que permitiram aos visitantes uma experiência imersiva. E outro recurso multimídia foi o narrador em off, contando as impressões do mundo, né, por parte de Van Gogh. E o primeiro Museu Digital de Paris, o Atelier de Lumières, inaugurou uma exposição dedicada ao trabalho de Vincent van Gogh. Com projeções que alcançam as paredes de 10 metros, o local ganha um ar lúdico e promove imersão nas obras do artista. Essa criação visual e sonora traça a vida intensa de Van Gogh, que pintou durante os últimos 10 anos de sua vida mais de 2.000 pinturas. E o Atelier dos Lumières revela as pinceladas do pintor holandês, que é iluminado pelas cores ousadas de suas telas. Esta criação visual e musical por Cultura Spaces, produzido e dirigido por Gianfranco Iannuzzi. Vincent Willem van Gogh foi um pintor holandês considerado uma das figuras mais famosas e influentes da história da arte ocidental. Ele criou mais de 2.000 trabalhos ao longo de pouco mais de uma década, incluindo uma maioria de 860 pinturas a óleo, das quais grande parte concluída nos seus 2 últimos anos de vida. Suas obras abrangem paisagens, natureza morta, retratos e autorretratos caracterizados por cores dramáticas e vibrantes, além de pinceladas impulsivas e expressivas que contribuíram para as fundações da arte moderna e trouxeram distinção para o estilo único do pintor. As proposições imersivas são reconhecidas como uma das vertentes da arte digital contemporânea. Artistas e coletivos multidisciplinares têm direcionado suas pesquisas às formas de colaboração entre arte e tecnologia. Trata-se de propostas que conduzem o público a penetrar em espaços digitais, vivenciando experiências multissensoriais das mais diversas. E quando se fala em proposições imersivas, a ideia é que o público ou espectador possa estar envolvido com a exposição artística e até mesmo participar do espetáculo, saindo do mero espaço de observador a participante. E o teatro de rua traz essa proposta. Vamos entender? Teatro de rua é uma modalidade teatral em que os atores utilizam seu corpo e sua voz a serviço da construção estética no espaço aberto. Atualmente, se entende o teatro de rua como um teatro na cidade. O espaço urbano não seria apenas um espaço cenográfico. Este é um ambiente no qual a cena dialoga com a vida da cidade, construindo um acontecimento que modifica momentaneamente e a cidade como um lugar de convívio, ainda assim que se use o termo rua. E compreende-se que esta rua seria todo espaço público aberto, ocupado por um espaço, por um espetáculo teatral, como parques, praças, monumentos, fachadas de edifícios, rios. E tais espaços se diferenciam dos locais fechados, principalmente pela presença de um público que não foi convidado a ver o teatro, apenas o encontrou no seu cotidiano. Interessante isso, não é? O conceito teatro de rua abarca um amplo conjunto de espetáculos que se realizam na cidade. Tradicionalmente, o teatro de rua foi compreendido como uma modalidade do teatro popular, mas atualmente os estudos sobre essa forma de teatro se ampliaram e pode-se incluir nesse campo diversas formas cênicas. Há, nos últimos 30 anos, um grande número de experiências que exploram as fronteiras da linguagem cênica nas ruas. No Brasil, são diversos os grupos de teatro que realizam experiências nas ruas. Destacam-se Grupo Galpão, de Belo Horizonte, Tá na Rua, aqui no Rio de Janeiro, Grupo Imbuaçá, de Aracaju, Grupo Experiência Subterrânea, de Florianópolis, Tribo de Atuadores, Oi Nós Aqui Travês, de Porto Alegre, Teatro que Roda, em Goiânia, Teatro de Caretas, em Fortaleza, As Graças, em São Paulo, e a Companhia São Jorge de Variedades, em São Paulo também, Companhia Brava, também de São Paulo, Erro Grupo, de Florianópolis, Teatro da Vertigem, em São Paulo, Grupo de Risco, em Itajaí e Oi Galê, em Porto Alegre.
Dentro dessa modalidade teatral, o espaço urbano e tudo que nele está contido pode vir a ser mais do que um espaço de representação. Ou seja, ao mesmo tempo que a cidade é local da encenação, o espetáculo pode se valer de uma paisagem como cenário ou um monumento como elemento cênico. A cidade, por si polimorfa, possibilita apropriações diversas. André Carreira propõe um teatro de invasão, que entende a própria cidade como dramaturgia. O teatro de rua brasileiro se constitui em uma multiplicidade de linguagens, segundo Narciso Teles. Amir Haddad, fundador do grupo Tá na Rua da cidade do Rio de Janeiro, entende que teatro e arquitetura sempre estiveram ligados e que as sociedades ergueram seus teatros conforme seus valores. Nesta aula, você pôde perceber que a arte não se encontra somente nos grandes centros culturais ou nos museus, mas também nas ruas, nas praças, nos viadutos, nas árvores, nos postes, nas paredes, em toda parte. Além disso, também analisou intervenções artísticas que se encontram nas ruas de várias cidades pelo mundo, dialogando com o público e com a vida na cidade, podendo refletir sobre as diferenças e semelhanças da obra de arte nas ruas e nos grandes centros culturais. Espero que vocês tenham aprendido bastante e tchau, tchau!